Meu objetivo não é ganhar troféu em pista. Troféu não paga ração. Meu pai nunca obrigou nenhum dos filhos a trabalharem com ele. A gente fazia o que precisava fazer. Voltava para casa. Se quisesse assistir televisão, tinha que dobrar bula. Eu assumi e fiquei 10 anos no comando dessa propriedade, até que um dia meu irmão pediu para assumir no meu lugar. Comecei a ver o que acontecia na pecuária de corte no Brasil e no mundo. Tivemos a ideia, vamos fazer um trabalho para trazer esse tipo de qualidade para o Brasil. Até esse trabalho que o Angus fez, carne era carne. Não é, tem carne e tem carne. Se você pegar o Guinness Book 2023, tem lá o recorde mundial da minha vaca registrado. O meu grande objetivo com o Nelore é a genética, produzindo melhor em menor tempo e menos espaço. Meu pai sempre falou isso, meu filho. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar de empreendedorismo na vida e no agronegócio. E para esse assunto, eu estou aqui com ele, que é eu posso chamar de amigo pessoal, que é o Paulo Marques. Tudo bom? Boa noite, muito bom estar aqui com vocês. E aqui ao meu lado, o Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E vou te falar uma coisa, custou trazer o Paulo Marques. Nossa Senhora! Mas tudo que é mais difícil é melhor. Então hoje nós vamos poder aproveitar para conhecer mais um pouco da história de um homem que é bem sucedido e não é por acaso. E você que está em casa, não se esqueça de uma coisa, não. Curta, compartilhe, se inscreva nos canais, nas redes sociais, para que a gente possa continuar trazendo bons conteúdos, boas pessoas, bons exemplos, como é o caso do Paulo Marques. Paulo, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, lá do comecinho da sua vida, essa questão do empreendedorismo e do agronegócio, como é que isso entrou na sua vida? Meu pai é de origem humilde, do interior de Minas Gerais, região ali de Divinópolis, uma cidadezinha que tem ao lado lá que chama Carmo do Cajuru. E meu avô era dono do principal armazém da cidade e era um pequeno fazendeiro. Tá. Então lá meu pai começou a ter alguma experiência no campo e tudo mais, e teve uma vida muito atribulada e acabou se transferindo para Belo Horizonte, lá fez parte da vida dele. Conheceu minha mãe estudando e trabalhando num colégio interno em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um tio da minha mãe levou meu pai para trabalhar como caixeiro viajante na época, fazia o norte de Minas. O que é o caixeiro viajante para quem não... Seria o propagandista de hoje. É aquele que vai ao médico levar as novas drogas, os medicamentos, oferecer como opção de tratamento. E, ao mesmo tempo, passa na farmácia e tira o pedido. Tá. Na próxima vez que ele volta na região, então, ele traz o pedido, porque na época não existia entrega, tinham poucas linhas férreas, esse tipo de coisa. E meu pai, durante anos, trabalhou em cima de lombo de burro, porque a região que ele fazia era uma região muito pobre, sem estrutura, sem estradas, carro não existia na época. E deu certo, voltou. Já estava casado com a minha mãe em Belo Horizonte, montou uma distribuidora, da distribuidora uma pequena indústria farmacêutica, isso tudo lá em Belo Horizonte. Depois transferiu-se para São Paulo. Nós já tínhamos nascido, eu e meus 5 irmãos, nós éramos 6. Fomos todos para São Paulo, eu com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, que era o penúltimo. Certo? Abaixo de mim ainda tinha mais um. E ali começamos a trabalhar, mas meu pai nunca esqueceu do cheiro do curral. Tá. Entendeu? E trabalhando junto, fizemos a vida, a empresa cresceu.
Infelizmente, a minha mãe teve um problema sério de saúde, foi recomendado ao meu pai que para que ela pudesse ter um melhor nível uma melhor qualidade de vida, deveríamos sair de São Paulo. Fomos para Uberlândia, vivemos lá 6 anos praticamente, onde meu pai, então, voltou ao campo. Tá. Largou tudo, vendeu a indústria em São Paulo, comprou uma fazenda lá em Uberlândia. E meu pai era um grande empreendedor, um péssimo empresário. Tá. Grandes ideias, muito dinâmico e tudo mais, mas na hora de fazer a roda girar, a coisa às vezes andava para trás, não dava o resultado que esperava. Voltamos para São Paulo, conseguiu vender a fazenda, compramos uma pequena indústria em São Paulo. Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Tá. Que na época tinham 2 empregados e 2 máquinas. Os 2 empregados faziam de tudo e as 2 máquinas eram uma máquina de escrever e uma máquina de somar. Certo? Ótima essa. Era praticamente 100% tudo manual, desde a preparação ao envase, embalagem, tudo manual. Só que trabalhávamos meu pai, de vez em quando minha mãe e os 6 filhos envolvidos na operação. E ali a coisa foi crescendo, desenvolvendo e deu certo. Conseguimos evoluir. Meu pai conseguiu vender a fazenda em Uberlândia, porque na época o mercado estava muito complicado, então demorou algum tempo. Compramos esse laboratório mesmo numa condição muito especial, porque não tínhamos como oferecer liquidez, não tínhamos como pagar, então antigos amigos ligados ao meu pai acabaram avalizando a compra para o antigo proprietário. Os filhos trabalhando juntos, a coisa deslanchou, evoluiu, mas meu pai nunca esqueceu, como eu disse, nunca esqueceu o cheiro do curral, né? E sempre teve o sonho de voltar para o campo. Tá. Certo. Década de 70, ele conseguiu comprar uma pequena propriedade em Bueno Brandão. A gente até brincava com ele, que a propriedade era tão pequena que quando a vaca deitava, incomodava o vizinho, porque o rabo Passava do outro lado da cerca. passava para o outro lado da cerca. Entendeu? E é uma região boa, tem algumas áreas muito boas, mas é uma região que tem muito problema de acidentada, muito Relevo, né? Relevo muito complicado e tudo mais. De lá acabou se desfazendo dessa propriedade. E alguns anos depois ele falou que queria voltar para Minas Gerais, para a região dele, lá em Carmo do Cajuru, porque queria estar perto da família. Os filhos todos já estavam no comando do negócio, trabalhando demais até, dava essa tranquilidade para ele, e nós o convencemos, então, ao invés de ir para Carmo do Cajuru, que fica no oeste de Minas, mais para o oeste de Minas, e para o sul de Minas, onde ele ficaria no meio do caminho, poderia facilmente visitar a fazenda e nós teríamos também a facilidade de visitá-lo. Foi onde compramos a fazenda em Pouso Alegre e eu passei a acompanhar lá na fazenda com meu pai. Aí comecei na pecuária de leite. Nessa época, em Uberlândia, já era pecuária de leite também. Nessa época, você tinha quantos anos, mais ou menos? Onde... Quando você comprou essa fazenda em Pouso Alegre, seu pai comprou? Nossa, eu estava com 17 anos, quando comprou, certo? Logo depois... Só um hiato aqui que nós falamos. Você começou no pequeno, vocês já foram trabalhar e você foi estudar? Como é que foi essa transição? Eu estudava até a hora do almoço, saía da escola, pegava um ônibus que atravessava São Paulo quase inteiro para ir para a empresa. Aí chegava lá, do lado da nossa empresa tinha um bar, um casal de japoneses já até de certa idade. A gente saía da escola, pegava o ônibus, chegava nesse bar. Eu e meu irmão mais novo, nós comíamos cada um sanduíche, um dia para variar um pouco. Um dia era mortadela, no outro dia era só queijo, entendeu? Comprávamos uma tubaína, porque era garrafa grande,
então uma só dava para os dois. Sobremesa, uma paçoquinha daquelas que vinha o coração vermelho escrito amor, certo? Aí íamos trabalhar e ia até 6h30, 7 horas da noite. Voltava para casa. Se quisesse assistir televisão, tinha que dobrar bula que ia usar na fabricação do medicamento no dia seguinte. Se não dobrasse bula, tinha que ir para o quarto dormir. Então vocês eram bom mesmo, porque Eu não consigo dobrar a bula hoje, quando eu abro ela, não consigo dobrar ela de volta. Pois é, em média, a gente dobrava 1.000 bulas por noite, cada um de nós, entendeu? Que quanto mais tempo e mais a gente fizesse, mais podia assistir televisão. Que interessante. Então, essa era a nossa vida durante um bom tempo. Mas eu fiquei sabendo aí que você também, no comecinho da empresa, com 11, 12 anos, se eu não me engano, você, na extração o nosso produto, o início, a base dos nossos produtos eram fitoterápicos, produtos à base de ervas, esse tipo de coisa, né? E eu, por ser um dos menores, ou menor, entendeu? Eu tinha mais facilidade para encher e esvaziar os tanques. Então, jogávamos as ervas dentro dos tanques, deixava lá, dependendo da erva, eram 9 dias, dependendo da erva, tinha que ficar um prazo maior, aquilo com álcool e água, certo? Ficava ali macerando por um período, esse período de 9 a 15, 16 dias. Vencido isso, extraía todo o líquido que tinha lá dentro e tinha que entrar no tanque para jogar a erva para fora, certo? E eu e meu irmão mais novo éramos os dois pequenos que tínhamos mais facilidade em entrar e sair, certo? Então, a gente pulava lá dentro e ficava jogando aquela borra, certo? Embebida em álcool. Era bom porque Eu queria. de vez em quando põe a cabeça para fora e pedia um petisco. Traz um petisco aí, porque quero aproveitar. Entendeu? E a gente fazia o que precisava fazer, né? Quantas vezes sair com caixas debaixo do braço ou penduradas na mão, pegava o ônibus lá no Jabaquara e ia fazer entrega nas drogarias lá no centro de São Paulo, na Xavier de Toledo, Rua Direita, Praça da Sé, entendeu? E voltava, já tinha tarefa esperando lá para cumprir, né? Então, trabalhamos bastante. Mas 6 irmãos, os 6 trabalhavam, eram 6 irmãos, os 6 trabalhavam 4 homens e 2 mulheres. E todos... Cada um ocupava uma posição dentro da empresa. Então, meu irmão mais velho se dedicava mais à parte financeira, o outro cuidava mais da área comercial. E eu e o Cleiton, que era o meu irmão mais novo, estávamos mais envolvidos na produção. Operacional. No operacional, exatamente. Que interessante. Seu pai foi esperto até nisso. Eu já... Pô, vou fazer uns funcionários para mim. Agora, eu queria só falar uma coisa. Vocês que estão aqui, você que está em casa, só para saber, essa entrevista aqui nunca vai enjoar ninguém, porque quem fabricou, inventou o Vonal foi o laboratório do Paulo Marques. Então não vai ter problema, viu? Não, uma parceria nossa com a Universidade de São Paulo. Com a USP, Isso. né? Com a USP. Exatamente. Entendeu? Isso, o Walter já falou aqui em tudo, então, né? O produto Vonal, que é o da Biolab hoje, que... Hoje não, né? Já faz um tempo aí que é um grande sucesso junto com a USP, que você falou que foi desenvolvido. Exatamente. Maravilhoso. Formulação nova, uma novidade, que deu patente, inclusive, não só aqui, como em vários países do mundo. E hoje, além do mercado nacional, a gente exporta também uma quantidade significativa. Bom demais. Então, voltando lá, com 17 anos, vocês compraram a fazenda em Pouso Alegre. Isso. Que é onde... conta essa daí, você comprou... Não, onde eu realmente voltei a atuar no campo. Tá. Tinha tido o período da minha infância lá em Uberlândia, certo? Onde eu ia mais para fazer bagunça do que para acompanhar as coisas. Era moleque ainda, novinho. Em Uberlândia já comecei, então, a acompanhar meu pai mais de perto, trabalhando na fazenda. E ali peguei o gosto, nunca mais saí, certo? Essa fazenda era uma sociedade minha com os meus irmãos.
por um bom período, mesmo depois que meu pai começou a se afastar, que não queria mais um envolvimento tão direto, já estava com idade avançada, eu assumi e fiquei praticamente 10 anos no comando dessa propriedade, até que um dia meu irmão, um dos sócios, pediu para assumir no meu lugar. Abri a porta, deixei ele entrar, assumiu minha posição, eu me afastei completamente do campo. Virei estritamente urbano. Aguentei por 3 anos, ficar afastado. Aí um dia, conversando com meu filho, vamos começar uma coisa diferente? Vamos. Compramos uma propriedade próxima ao Fenas, na beirada da represa de Furnas, lá no município de Fama. Uma propriedade pequena, mas que oferecia ali algumas facilidades. E nessa época, eu comecei, então, realmente a buscar entendimento do que era a pecuária no Brasil, me aprofundar nas leituras, nos estudos, porque até então o meu negócio era leite. Eu tenho uma vaca boa de leite, eu tenho uma vaca fraca de leite, eu tenho uma vaca que me dá uma cria por ano, uma vaca que falha ano, então era uma coisa muito restrita, muito simples. A partir daí, nessa situação lá em Fama, que realmente eu comecei a mergulhar e comecei a ver o que acontecia principalmente no mercado, na pecuária de corte, no Brasil e no mundo, entendeu? Percebia se você tinha as informações todas disponíveis, você via que enquanto países mais evoluídos na pecuária já estavam abatendo animais na faixa de 20, 22 meses, 24 meses. E no Brasil era só gadeirado. Eram 48 meses e tal. E muitas vezes animais que eram abatidos porque não serviam nem mais para reprodução. Certo? Então, o Brasil exportava, na época, a tonelada de carne na faixa aí de 1.800 a 2.200 dólares a tonelada. Nesse mesmo período, os países que produziam carne de qualidade vendiam a 6.000, 7.000, dependendo do corte, até valores superiores a esse. Fomos investigar, eu e meu filho, por que dessa razão, e percebemos que, primeiro, o tipo de criação que era feito, aonde os países evoluídos já estavam explorando muito a questão de confinamento, certo? E no Brasil, praticamente, confinamento era um ou outro, certo? E de pequena quantidade. Aliado a isso, tinha também o desenvolvimento genético do rebanho, certo? O Brasil, hoje você ainda vê algumas regiões no Brasil onde o touro reprodutor é a cabeceira da boiada, entendeu? Infelizmente, ainda temos algumas situações como essa, certo? E nos Estados Unidos, não. Os animais tinham um acompanhamento, algumas raças evoluíram numa velocidade espetacular, o caso do Angus, principalmente, o Hereford também fez uma evolução estúpida, certo? Onde passaram, então, a ter acompanhamento, análises estatísticas e tudo mais, e definindo linhagens e touros que pudessem dar o retorno que o pecuarista queria, certo? Aquele que era de regime extensivo, ter um animal mais resistente, que aguentasse ficar mais tempo só no campo, aquele que queria uma produção mais rápida, então buscava um animal que tivesse um ganho de peso mais, um aproveitamento melhor na alimentação, com uma taxa de conversão melhor, né? Mais elevada. Exatamente. Então, começamos a trabalhar em cima disso tudo. Tivemos a ideia, eu e meu filho, vamos fazer um trabalho para buscar trazer esse tipo de conceito, esse tipo de qualidade para o Brasil, certo? Nós já tínhamos no Brasil uma criação boa de Angus lá no Rio Grande do Sul, algumas regiões do Paraná e aqui em São Paulo também o cimental já estava bem instalado, fazendo um belo trabalho, e nós começamos a trabalhar e investigar, mas a base do Brasil era e continua sendo o Nelore.
Então, o que a gente pode fazer com o Nelore? Vamos oferecer material genético para quem quiser trabalhar com o cruzamento, dando ao Nelore aquilo que ele não tem. Precocidade, não tinha na época. Não tinha. Tem que deixar isso bem claro. Certo? Na época não acontecia. Dando ao Nelore, então, habilidade materna, qualidade de carcaça, uma boa conversão alimentar, precocidade, esse tipo de coisa. Fizemos uma série de estudos. Resolvemos, então, trabalhar com 2 ou 3 raças, definimos quais seriam as raças. Inicialmente, Angus Cimental, que é uma raça de dupla aptidão, mas que na África do Sul desenvolveram uma linhagem totalmente voltada à produção de carne. Então, fomos buscar o Cimental sul-africano. Mas também não queríamos ficar fora do zebu. Por quê? Porque o zebu dominava completamente o mercado, como domina até hoje. Resolvemos, então, dentro do zebu, buscar o Brahman, que era um sintético já com características zebuínas, mas também com condições de carcaça muito semelhante aos taurinos, de uma maneira geral, né? E resolvemos trabalhar com essas 3 raças e montamos, então, em cima disso, o projeto Casa Branca. Fomos buscar o que existia de melhor em genética. Aqui na América do Sul trouxemos muita coisa da Argentina, de Angus, alguma coisa do Uruguai. Trouxemos Angus também do Canadá, que nos agradou mais do que o Angus americano, pelo tipo de animal e tudo mais. Fomos buscar o Brahma lá onde ele nasceu, no Texas, entendeu? E fomos à África do Sul trazer o Cimental. Tá. Certo? E fizemos, então, o trabalho inicial oferecendo genética para quem queria fazer uma carne de qualidade, ter animais de alta produção. E aí nasceu a Casa Branca, certo? E chegamos aonde estamos. Muito bom. E teve uma época da Casa Branca que você estava ali na frente do Angus. Exato. Que eu lembro, eu acho que foi mais ou menos, coincidiu, mais ou menos, que o Angus deu um boom de marketing, né? Ali não aconteceu por acaso, tá. Certo? Eu tive o prazer de fazer parte de um grupo de criadores, alguns aqui de São Paulo e a maior parte lá do Rio Grande do Sul, que enxergaram a oportunidade de fazer um trabalho diferente na divulgação do Angus, em cima, principalmente, da qualidade da carne que ele oferecia, né? Então, tivemos uma série de reuniões, fizemos todo um planejamento para a passo, cada etapa, o que iria acontecer, o que faríamos e tudo mais. E executamos isso com maestria. E, realmente, eu até considero que o Angus provocou a grande virada do mercado. Até esse trabalho que o Angus fez, boi era boi. Sim. Certo? Você chegava no açougue, era tudo a mesma coisa. Certo? Quando o Angus começou a fazer esse trabalho, nós criamos o projeto de certificação de carne, que é o único do mundo. O projeto nosso não existe nenhum igual, certo? Pegamos o projeto americano, que é um projeto interessante, mas que não é tão rigoroso quanto é o nosso projeto aqui no Brasil. O americano pega algumas características básicas do animal, se tiver aquilo, o problema está resolvido, entra como Angus Beef, né? No Brasil, não. O animal realmente passa por uma série de etapas de avaliação. Primeiro, idade, segundo, tipo. Depois de abatido, é verificado carcaça, certo? É coletado, inclusive, material dessa carcaça, e se ela não estiver dentro da especificação mínima, o animal não é classificado. Se consegue ter uma boa classificação, o pecuarista que produziu pode receber até 10% de bonificação como prêmio pelo trabalho bem feito, pelo bom animal que ele está colocando. Isso é o único do mundo, certo? Porque essa inspeção, essa fiscalização,
ela é feita em 100% dos animais, entendeu? Tá. No momento do abate, um a um é inspecionado. Todos os frigoríficos que usam o selo da carne Angus têm lá um funcionário, um veterinário que pertence ao quadro da Angus, é funcionário da Angus, que faz essa inspeção e, no final, ele é que carimba a carcaça, que aquela carcaça está dentro do plano, dentro do programa ou não, e a classifica para ver qual vai ser a bonificação dada ao pecuarista que vendeu. Então, aquela carne que no supermercado que tem O selo. o selo, essa é a carne que foi verificada. E foi verificado. 100% dos animais passam nesse pente fino, entendeu? Não é por amostragem, não. Tem lá um caminhão chegou lá com suas 20, 22 cabeças, vai lá, escolhe 2, vamos avaliar. Não. As 22 vão ser avaliadas, verifica-se dentição para confirmar a idade, características raciais, na coloração do animal, se não tem chifre, entendeu? Passou nessas 2 primeiras etapas, é abatido, tira-se o couro, aí vamos avaliar a carcaça, para depois, então, certificar essa carcaça como Angus e a que nível ou não. A associação, uma vez por ano, recebe uma certificadora internacional que vem ao Brasil para certificar que o nosso processo é um processo válido, entendeu? E que funciona como está no projeto inicial, como foi feito, como foi idealizado. Está seguindo o plano, né? O plano, exatamente. E o acompanhamento do Ministério da Agricultura, CNA, entendeu? Todo mundo observando os movimentos, aquilo que a gente faz. Num determinado momento, conseguimos fazer o acordo com o McDonald's, que aí realmente foi uma revolução, certo? Foi uma oportunidade, um casamento muito interessante entre McDonald's e Angus, certo? Por quê? Porque começamos a mostrar a carne Angus para um público que até então não conhecia, certo? E, ao mesmo tempo, por utilizar uma matéria-prima de melhor qualidade, maior valor agregado, aumentou o seu ticket, passou a vender mais caro, tendo mais rentabilidade. Então, agradou os 2 lados, deu resultado para os 2 lados, entendeu? E levou o conhecimento da carne de qualidade para quem não fazia a menor ideia. Muita gente achava que carne era carne. Perfeito. E não é. Tem carne e tem carne. Exatamente. Entendeu? Então, deu muito certo. Foi um belíssimo trabalho. Num determinado momento desse projeto, para dar um âmbito nacional à raça, que até então era tido como uma raça gaúcha, só criada lá no Sul, certo? Definimos que teríamos que ter um presidente que não fosse gaúcho, certo? E dentre as opções que tínhamos, eu acabei sendo escolhido. Eu fui o primeiro presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Angus que não era gaúcho. Fui capa do Zero Hora lá em Porto Alegre. Um mineiro... entendeu? Imagina lá no Rio Grande do Sul, né? Um mineiro invadiu o Angus, entendeu? Então... mas sempre me apoiaram, foi uma experiência de vida aí espetacular, uma baita escola, aprendi muito, entendeu? Consegui levar alguns conceitos novos para a raça, para gestão em especial, e que até hoje estão funcionando, funcionam bem, já passaram aí vários presidentes depois de mim, vários deles com um belíssimo trabalho também, e a raça sofreu esse impacto que foi provocado com o isolamento do sul do país por questões sanitárias, que agora acabou, entendeu? Isso criou uma certa dificuldade para os criadores de Angus que tinham aqui para o sudoeste, né, e um pouquinho no centro-oeste, mas que agora, com a queda da barreira, já está subindo voltou. De novo, já está melhorando. Exato. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o empresário do ramo que você começou, lá no ramo de laboratório farmacêutico,
decide investir numa fazenda e você não decidiu investir numa fazenda para se divertir. Você quis fazer dela um negócio. Exato. Né? Você procurou, estudou, foi buscar informação para ver onde é que você poderia desenvolver uma coisa rentável. Como é que você pega o que você tem de indústria e leva como exemplo de administração para a fazenda? É possível? Olha, eu acho que o ponto principal que eu procurei tirar da indústria e levar para o campo, lá para a minha propriedade, não só para a minha, mas também de alguns amigos que atuam muito próximo de mim. Nós, quando criamos a Biolab, aí no começo da entrevista nós falamos do Vonal, pesquisa junto com a USP e tudo mais. Essa é uma das pesquisas. A Biolab das indústrias nacionais é a que mais investe em pesquisa, certo? Não só de novas moléculas, como novas drogas, como novas formas farmacêuticas. Uma boa parte da nossa receita é investida nessa área. E o nosso conceito, a nossa preocupação em inovar não foi só criar novos produtos, é inovar em todas as áreas dentro da empresa. Desde do nosso relacionamento com o nosso time, a gestão do nosso pessoal, a sistemas administrativos e tudo mais. A hora que eu tive a oportunidade de fazer realmente um trabalho no campo da maneira que eu queria, eu procurei, então, trazer primeiro esse espírito, essa cultura de inovação, certo? O primeiro projeto de bipartição de embriões no Brasil foi feito na minha fazenda, lá próximo ao Fenas. Um professor da universidade lá da Unifenas, entendeu? Nós fizemos um teste lá, compramos equipamento, compramos tudo, e fizemos gêmeos idênticos, univitelinos, em matrizes separadas. Entendeu? Pegava metade de um embrião, punha numa receptora, metade do embrião colocava em outra receptora, nasciam gêmeos idênticos, entendeu? Em barrigas diferentes. Sem correr o risco, por exemplo, da questão de fertilidade. Sim. Quando você tem um casal de gêmeos, normalmente os dois não são férteis. Fazendo essa separação, isso não acontece. Foi a primeira vez que foi feito no Brasil e foi lá na minha propriedade. Um resultado plenamente satisfatório. Na época, você trabalhava com transferência de embrião, sempre com a expectativa de 50% a 55% de resultado. Fazendo a bipartição, nós levamos isso a quase 80%. Nossa. Entendeu? O problema, a coisa não evoluiu mais porque o investimento, principalmente em equipamentos, era muito elevado, uma série de coisas e tal, mas o estudo foi publicado, inclusive fora do Brasil, certo? E foi desenvolvido lá dentro da minha fazenda. Então, essa preocupação em inovar, certo? Fazer melhor, ter uma gestão mais positiva, com melhor resultado e tudo mais, eu trouxe da experiência que eu tinha como empresário, consegui implantar na fazenda, implementar, com bons resultados. Fizemos um trabalho diferenciado com o Cimental, fizemos um trabalho diferenciado com Angus, diferenciado também com o Brahma, e agora estamos trabalhando com o Nelore. Entendeu? Então, aí com o Nelore, inclusive, que o ano passado, né, em 2024, você fez um grande feito da raça Nelore aí de ter a vaca mais cara do mundo, né? A segunda, né? Pela segunda vez, a segunda. Porque primeiro foi a Viatina. Primeiro foi ela, Eu não conheço outro caso, posso até falar uma bobagem, mas é a única vaca que consta na história do Guinness Book. Se você pegar o Guinness Book de 2023, tem lá o recorde mundial da minha vaca registrado. A Viatina 19. Eu lembro que você até mandou isso no WhatsApp para mim, eu acho que você mandou o link. Exatamente. E o ano passado repetimos o feito com a Carina, entendeu? Acertamos com a Viatina, não é um animal da minha criação, a Carina também não é,
mas são animais que compramos muito jovens, porque percebemos ali um valor genético interessante, importante, e que no final, quando amadureceram, mostraram que tínhamos acertado. Teve o olho certo Entendeu? ali, né? Exatamente. Mas a Carina, no ano passado, já bateu a Viatna, em 2023. Estou criando Nelore tem quase 5 anos, certo? As últimas 6 grandes campeãs em Uberaba, na Expo Zebu e na Expo Enel, são animais da Casa Branca. Muito bom. Entendeu? 3 anos seguidos eu fiz Expo Zebu e Expo Enel lá em Uberaba com a grande campeã. Esse ano, inclusive, a grande campeã é um animal nascido e criado lá na fazenda, na Casa Branca. Tem o meu prefixo lá na frente, entendeu? E a gente vem trabalhando, procurando fazer um trabalho diferente. E o mais importante, e isso eu gosto de deixar muito claro sempre que eu tenho a oportunidade, meu objetivo não é ganhar troféu em pista, entendeu? A pista é necessária, por quê? Porque é onde a gente tem a oportunidade de aparecer, mostrar o trabalho que a gente está fazendo, comparar o trabalho que a gente faz com o que os outros grandes, bons criadores estão fazendo, para medir aonde a gente está acertando, aonde está errando, aonde precisa melhorar, aonde tem possibilidades de melhora, é evidente. Porque troféu não paga ração, Aham. entendeu? Mas há necessidade dessa exposição, há necessidade da gente mostrar a farda daquilo que a gente está fazendo e tudo mais. Mas o meu grande objetivo com o Nelore é a genética para quem quer fazer animal produtivo, para quem quer fazer. Quem está buscando rentabilidade através de produtividade, entendeu? Produzindo melhor, mais, em menor tempo e menos espaço. Eu acho que a pecuária tem que ter isso. É isso. Certo? Para ela evoluir, né? Exatamente. Por quê? Porque os espaços estão encolhendo, a população está crescendo, certo? A fome é um problema no mundo inteiro, certo? O Brasil hoje é o grande exportador de comida, proteína vermelha, cereais e tudo, porque o mundo está carente. E não são só os países pobres, países ricos, que têm que importar. Por quê? Porque já esgotou sua capacidade interna ou tem uma situação qualquer financeira, econômica, que não leva o pecuarista local a fazer grandes investimentos e tal. Mas, como ele tem outras fontes de receita, ele prefere buscar de fora e deixar o pessoal de dentro fazendo o que está fazendo, né? É isso. E é a oportunidade do Brasil aí para o mundo, né? Exatamente. Agora, voltando lá, vocês estavam trabalhando, construindo a farmacêutica, daí depois teve vários feitos, e você, hoje, com o seu outro irmão, tem a Biolab. Exatamente. Como que... E agora, e você tem a sua filha, tem o seu filho, eu não sei se tem filho ou não, Já sobrinho, tem, você já tem? tem. Vocês são uma empresa familiar. Exato. Como que faz essa entrada dos filhos dentro de uma empresa, Paulo, para tentar não criar problema e ser uma solução e não um problema, né? Exato. Olha, a coisa começou lá atrás com meu pai. Meu pai nunca obrigou nenhum dos filhos a trabalharem com ele, certo? Fomos voluntários, sabíamos da necessidade e tudo mais e pegamos juntos. E o meu pai sempre nos deu a opção, dentro disso aqui, onde você acha que pode funcionar melhor e tudo mais, e cada um pulou de cabeça na área onde achava que podia desenvolver melhor. Tá. Eu sempre gostei muito de operação. Meu negócio sempre foi chão de fábrica. Eu quero ver a coisa acontecer. Como na fazenda, uma das coisas que sempre me atraiu, certo? Apesar de eu ser da pecuária, é ver uma lavoura
principalmente o plantio de uma lavoura, a germinação, o crescimento, isso é apaixonante. Sem dúvida. Da mesma maneira que você pegar uma vaca, uma novilha, o que for, analisar, pegar a genética dela, o pedigree, avaliar e tal, aí depois vai escolher o touro para fazer o acasalamento, e hoje com a inseminação a coisa fica toda muito mais fácil, né? Você ir pesquisar touro, ver a progênie do touro e tal, e papai escolher aquele casamento que você acha que vai dar certo, esperar o período de gestação nascer, falar, pô, acertei. Ou dar um tapa na cabeça e falar, perdi uma gestação, certo? Porque muitas vezes o animal que nasce está aquém da sua expectativa no tipo e tudo mais, mas é um animal que tem um pedigree forte. Se você... Uma das minhas paixões, e isso aí é pura paixão, porque como negócio eu não recomendo, é a criação de cavalo. Certo? Diz que a melhor maneira de você terminar com uma pequena fortuna criando cavalos é começando com uma grande fortuna. Certo? Infelizmente, no Brasil, não é um país que tem uma tradição tão forte. Você tem aí várias raças, boas raças nacionais, algumas raças importadas, como o próprio quarto de milha, que é uma potência no Brasil e é uma raça que movimenta muito dinheiro, certo? Dá bons resultados. Mas eu escolhi uma outra raça que me apaixonei da primeira vez que vi, que é o cavalo árabe, certo? E com o cavalo árabe, foi a minha primeira experiência em avaliar a antecedência, os seus avós, as suas avós e tudo mais, o que produziram, certo? Pegar um pedigree, analisar, avaliar bem, porque eu já tive experiência, por exemplo, de ter uma égua razoável, não era nem uma égua especial, certo? Mas que tinha um pedigree atrás dela, tanto pela linha alta quanto linha baixa, muito bons. E dei sorte em cruzar com um bom garanhão e o casamento foi perfeito. Consegui fazer uma campeã nacional, entendeu? Que depois vendi para os Estados Unidos e chegou lá, foi campeã americana, certo? Mas não foi uma coisa assim, olha, acho que vai dar certo. Não, peraí, vamos dar uma analisada, vamos estudar e tudo mais. Ali que eu comecei a aprender a mexer com isso. Foram as minhas primeiras experiências mais voltadas à seleção genética, à escolha dos acasalamentos. E depois trouxe isso para dentro das 3 primeiras raças que trabalhei. Se você pegar a publicação do Promebo do ano passado, que é a avaliação do Angus, feita pela Associação Nacional de Criadores, a ANC, lá no Rio Grande do Sul, que é quem faz o registro da raça, o primeiro e segundo colocado em touros jovens eram embriões que eu vendi de acasalamentos que eu fiz na fazenda. Touro jovem, primeiro e segundo colocado. Quer dizer, mas isso... Tem muita noite aí, a patroa fica brava, que ao invés de ir cedo para a cama, eu fiquei lá analisando, estudando. Internet hoje é uma ferramenta maravilhosa, certo? E você mesmo que vai lá e estuda isso daí? De vez em quando também eu uso um pouquinho da caneta mágica, né? Peraí, eu tô na dúvida aqui. Não, sem dúvida. Magic Pen funciona bem. Mas essa questão de olhar lá a fundo, você gosta disso? Eu gosto. No Angus, no Cimental, no Brahma também um pouco. Aprendi muito, estudei muito, entendeu? Em cima disso. E tive bons professores, bons companheiros, amigos, conselheiros e tudo mais. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de escutar e aprender. Eu não tenho a menor vergonha de falar, me explica de novo, porque eu não entendi. Entendeu? E faço isso quantas vezes forem necessários até a coisa ficar redonda para mim. Sim. Certo? E no cavalo também eu fiz isso. Tive a oportunidade de conversar com vários juízes americanos, que na época eram os que mais vinham para o Brasil. Hoje vem juiz americano, vem juiz europeu, várias partes do mundo, participar das exposições nacionais aqui.
E tive a oportunidade de conversar com vários, né? E agora com o Nelore, tenho grandes professores. A raça tem muita gente boa, gente que conhece, entendeu? Nas várias linhagens e chegar num leilão, pegar um desses mestres e falar o que você recomenda aqui. Ele falar para você, olha, pega aquela ali, porque a avó dela fez uma dinastia, entendeu? Não é nem o animal, não é nem a mãe do animal, a avó. Por quê? Porque conhece profundamente, entendeu? Da mesma maneira que me liga. Eu consigo comprar um animal num leilão virtual ou mesmo num leilão presencial, me ligar um desses mestres e falar, olha, você fez uma compra aí rara, usa tal touro, entendeu? Mas por quê? Aí ele explica o que o touro fez, ou o sangue que tem por trás do touro, aquela história toda. E eu tenho uma facilidade muito grande, porque não nasci sabendo. Sim. Entendeu? Então, não tenho vergonha de pedir para explicar de novo. Porque vai achar que eu não conheço nada. Eu não conheço nada, pô. Não conhece mesmo, tem que perguntar. Estou Tá certo. aprendendo. Então, E um dos grandes segredos é, se você não, pelo menos não sabe, mas tem o telefone de quem sabe, né? é isso Isso é aí. fundamental, né? Certo. Então, estamos fazendo um belo trabalho aí. Estou aprendendo muito. Já tenho tido os primeiros resultados lá com a minha participação direta. Até então, venho utilizando muito apoio de técnicos e consultores para nos auxiliarem lá nas compras, nos acasalamentos e tudo mais. Mas alguma coisa eu já estou dando uma pitada lá. Tá. E acho que estou acertando mais do que estou errando. Viu? Muito bom. Apesar ainda ser pouca coisa, mas... Não, mas tá bom. Tá muito mais acertando do que errando os resultados que nós estamos vendo direto. Você falou que seu filho começou com você na fazenda. Hoje ele ainda continua com você na fazenda? Não, a Biolab há 9 anos atrás, nós sentimos que precisávamos fazer alguma coisa de diferente em cima dessa questão de inovação. Tá. Infelizmente, a cultura de inovação no Brasil não é uma cultura que transita muito fácil, certo? Quem deveria apoiar, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. Perfeito. Então, vivíamos e ainda hoje existem uma série de barreiras para quem faz pesquisa na área de saúde e tudo mais, a não ser que esteja dentro de algum instituto, em algum órgão oficial. Mas, independente, se você tentar fazer alguma coisa, é uma grande dificuldade. Então, há coisa de 10 anos, mais ou menos, nós tivemos a ideia de buscar fazer alguma coisa fora do país. Tá. Mas não montar uma indústria farmacêutica lá fora ou exportar remédio lá para fora. Não. Vamos ver aonde existem as melhores pesquisas, os melhores sites de pesquisa e tudo mais, e vamos fazer a nossa pesquisa lá ao invés de fazer aqui dentro. Fazer um P&D em outro Exatamente. Lugar. E fomos, então, para o Canadá, Toronto, onde o governo canadense dá um apoio enorme para a pesquisa, certo? Montamos um centro de pesquisas lá próximo a Toronto, na Grande Toronto, em Mississauga, e meu filho foi escolhido para lá comandar esse projeto. Foi interessante que, quando fomos inaugurar o nosso centro lá de pesquisa, o ministro da Fazenda foi lá fazer a inauguração. Convidamos as principais autoridades do governo e foi, então, o ministro da Fazenda a participar da inauguração. E, depois da cerimônia, ficamos ali, um coquetel rapidinho e tal. A gente batendo um papo com ele, ele virou para a gente e falou: o que vocês vieram fazer aqui no Canadá? Você acabou de inaugurar nosso centro de pesquisa. Mas vieram só por isso? Certo. Não, esse é o nosso grande objetivo. Mas por que você está perguntando? Ele falou: não, porque eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Se vocês quiserem mão de obra,
vai para a Índia, vai para Paquistão, vai para a Coreia, vai para Indonésia e tal. Aqui no Canadá você não tem mão de obra barata. O nosso negócio aqui é pesquisa. Aquilo que vocês precisarem do governo, não vai faltar apoio, entendeu? E realmente, o grande negócio no Canadá é pesquisa de ponta, principalmente na área de saúde, certo? Lá em Toronto mesmo tem um centro de pesquisa que eles chamam de Mars. É um prédio, deve ser uns 20 andares, eu não tenho certeza, um prédio muito grande, aonde o prédio inteiro só tem incubadoras bancadas pelo governo. Poxa. Entendeu? Algumas com participação de empresas, outras são só estudantes trabalhando, certo? Mas o prédio inteiro. Então, você chega lá, tem um diretório na entrada, eu quero buscar alguém que está fazendo pesquisa para tratar calvície. Procura lá, vai achar alguma coisa nesse sentido. O outro, a questão de câncer e tal, e papapá. Você tem todos os grupos lá, certo? E tudo com apoio do governo canadense. Então, meu filho foi para lá, montamos lá o nosso laboratório, o centro de pesquisa, ficou lá praticamente 9 anos. No final do ano passado, eu liguei para ele e falei, escuta, estou querendo ir pescar no Araguaia. Faz as suas malas e vem embora que você vai. Entendeu? Aí a casa está em ordem, está funcionando, aí eu trouxe de volta, certo? A gente vem já nos últimos 3 anos passando por um processo de mudança de governança muito grande, porque a empresa cresceu, está crescendo, cresce muito, graças a Deus, muito trabalho, e a gente chegou no momento que nós começamos a perceber que estava começando a faltar dedo e que nós estávamos começando a envelhecer também. Então, precisaríamos preparar a nova geração, que são meus filhos, meus sobrinhos, certo? Para que assumissem, entendeu? E, ao mesmo tempo, melhorar um pouco o sistema de governança, trazendo executivos já feitos de melhor, não vou falar melhor qualidade, mas com novos conceitos. Perfeito. E tudo mais. Começamos, criamos conselho, criamos tudo. Então, ano passado, liguei para meu filho e falei, já deu. A cadeira aqui de operações vai ficar livre, eu quero te pôr sentado nela. Uai, mas e você? Eu sempre cuidei da parte de operação. Eu falei, vou pescar. Entendeu? Vou aproveitar agora. Mas não é uma coisa tão simples, eu não sei ficar parado. A coisa realmente é muito grande, é muito complexa. Meu filho hoje já, em menos de 1 ano, já ocupou várias posições que antes estavam na minha mão, entendeu? Vem fazendo um belo trabalho. Tenho uma sobrinha também que trabalha comigo, filha do meu irmão, que é meu sócio, certo? Consegui roubar ela dele, certo? Também atua numa área muito importante, já está dando um pouco de tranquilidade, mas a gente está acostumado a fazer todo dia, parar não é fácil, então toda hora estamos inventando alguma coisa nova. E eu não sou diferente, estou sempre indo atrás de alguma novidade. Entendeu? Que bom. Porque essa parte de você trazer, que você está falando, é interessante isso, porque tem muita gente que está começando empresa, que a gente fala aqui para o nosso público. Inclusive, eu não falei ainda hoje, né? Nós estamos aqui na IBMEC, com os alunos aqui da IBMEC, assistindo ao vivo. Você que está assistindo aí em casa vai assistir, né? Que vai ser gravado. Você vai ver só depois. Eles já estão aqui vendo ao vivo. Agradecer ao Matheus aí, a Maria, que nos receberam aqui na IBMEC, tá? Para esse pessoal que está aqui, Paulo, e mais todo mundo que está assistindo, porque às vezes a pessoa começa a montar uma empresa, cria um pouco de tamanho, aí ela fala, não, vamos fazer governança, fazer as coisas e tal, e você está falando, vocês estão começando agora, depois de lógico que você já tinha uma certa governança, mas uma estruturação mais forte, depois de alguns anos de muito sucesso, né? Nós buscamos uma empresa internacional para fazer esse trabalho. E foi interessante porque
essas empresas que dão esse tipo de consultoria, assessoria e tudo mais, você liga, fala o que você quer, o que você tem como expectativa, eles vão lá na prateleira deles, pegam um pacote, chega na sua empresa e fala, é isso aqui. Quando muito, faz uma customização naquele pacote para sua empresa caber dentro do pacote, certo? E na primeira reunião que nós tivemos com essa consultoria, já contrato assinado e tudo feito, na primeira reunião de trabalho que nós fizemos, na hora que puseram o pacote em cima da mesa, certo? Nós já matamos ali. Não é nada disso. Vocês vão primeiro aprender o que é a nossa empresa, vão ter que aprender o que é a nossa cultura, para depois entender o que temos como expectativa, certo? Para a gente, então, a partir daí, desenvolver a governança própria da nossa empresa. O trabalho inicialmente era previsto para ser executado em 10 meses, durou 19 meses, foram quase 2 anos de trabalho, certo? E quando encerraram, fechou o pacote, olha, está concluído, as etapas todas determinadas e tal, o presidente dessa empresa, uma multinacional americana, teve a reunião de entrega dos trabalhos com a gente e ele falou, olha, o caso de vocês é um case. Muito daquilo que vocês discutiram aqui estão indo para a nossa prateleira. Que legal. Entendeu? Porque aprendemos muito com vocês, certo? O que é a Biolab? A Biolab é uma empresa grande, hoje são mais de 5 mil funcionários, certo? Com um organograma muito enxuto, onde as tomadas de decisão são muito rápidas, Tá. certo? E sempre desafiando o status quo. Porque existe tal técnica no mercado, tal empresa contratou tal programa, ou está fazendo tal trabalho e tudo mais. A gente olha e fala, o que eu posso fazer para melhorar e trazer aqui para dentro? Entendeu? Do mais simples ao mais complexo. E crescimento acima de 2 dígitos todos os anos. Quer dizer, acho que acertamos mais do que erramos. Sem dúvida. Certo. E hoje somos aí um dos líderes de mercado, com muita coisa acontecendo. Inclusive, você me mandou um vídeo esses dias no WhatsApp da nova fábrica e eu quero ir lá visitar ela. Vai ser um prazer recebê-lo. Tá maravilhosa. Pelo vídeo que eu vi, mano, tá maravilhosa, viu? A fábrica tá... Sempre é bom. Eu que já militei no ramo farmacêutico. O Walter já foi propagandista? Já fui é isso? propagandista. da foi. Bayer, Olha só. que na área boa. humana. Eu trabalhei muitos anos. Ué. Bayer é um grande parceiro nosso. Hoje nós já estamos com um produto deles aqui no Brasil. Que legal. Passaram a tecnologia e nós vendemos o produto em nome da Bayer. Que bom. Que legal. Entendeu? Uma coisa interessante que a Biolab, sempre que eu falo, eu já tinha ela como referência, mas antes de conhecer você, e eu falava, é o laboratório, quando você pega um produto, você fala, aqui é um produto de qualidade. Isso é básico. Esse é o ponto. Você pegou um produto dele, você fala, esse produto é diferente. É um produto diferente. E vocês entraram, e eu falei assim, nossa, agora eles entraram no genérico. E o genérico, eu falei, esse genérico é melhor do que qualquer um, porque esses caras... Nós criamos o genérico de marca. É isso aí, genérico Entendeu? de marca. A nossa divulgação é essa. Entendeu? Vamos criar... Como a Biolab é uma empresa totalmente voltada, até então era totalmente voltada à prescrição médica, certo? E nós percebemos que dentro do mercado de medicamentos existia uma área que o genérico ainda não tinha muita penetração e tudo mais, percebemos que ali existia uma oportunidade, resolvemos então entrar, posso até falar, na área de sistema nervoso central, certo? Uma série de medicamentos para essa área, que até então vinha sendo muito pouco explorada, certo? E começou a discussão, vai ser Biolab, vamos inventar um outro nome, vamos criar uma coisa nova e papapá. Não, peraí. Biolab tem conceito, tem tradição, respeito. Vamos criar o genérico de marca. Perfeito.
entendeu? E deu certo. Eu achei essa jogada fantástica, genérico. Neurológico Nossa. é bom, vai tratar minha síndrome do pânico. Bom demais. Agora arranjei, bom, velho. E só para a gente colocar em números aqui, eu ouvi uma vez no seu site, quantas visitas médicas vocês fazem? Eu lembro, era não sei quantas, 2.000, 200.000, agora eu não me lembro. Nós temos 1.400 propagandistas espalhados pelo Brasil, Nossa Senhora. certo? Em média, eles fazem 14 visitas dia. Faz a conta. Nossa, é bastante É coisa. bastante Entendeu? coisa. E levando amostra, levando conhecimento, certo? Porque a gente acha que é um pessoal talvez com menos conhecimento, mal preparado. Não. Tem muito propagandista que senta com o médico e dá aula. E é pro médico, verdade. entendeu? O pessoal é muito, muito treinado, preparado, entendeu? E quando ele chega num limite, por exemplo, que ele percebeu que dali para frente ele já não tem mais condições de passar informação, ele tem todas as ferramentas na mão para acionar a empresa, entendeu? E a empresa já, no momento, atender a necessidade dele e passar a informação para o médico, entendeu? É um pessoal altamente qualificado, muita gente boa. Bom demais. Nós estamos chegando já no final, Paulo. Disso tudo da sua trajetória, do seu pai que você falou, e de quando você tinha na infância, tudo mais, o que você trouxe para sua vida como o grande legado do seu pai, da sua mãe, da sua família para sua vida de hoje? Nunca ter medo de errar. Nunca. Quem tem medo de errar não faz. Entendeu? Falei um pouco do meu pai. Meu pai foi engraxate, vendedor de pipoca em porta de cinema, garçom, entendeu? Conseguiu estudar quando um tio dele colocou ele num colégio, num internato em Petrópolis, certo? Onde ele era um aluno industriário, que eles chamavam. Meu pai trabalhava na escola para pagar o estudo e a cama, Tá. entendeu? E quando chegava na época de férias, que a escola parava, certo? Não tinha trabalho para o meu pai, o refeitório da escola não funcionava, porque parava tudo. Meu pai ia vender livro de porta em porta. Entendeu? Foi onde ele aprendeu a ser vendedor. Você imagina, você primeiro convenceu uma pessoa de que ler é bom. Porque no porta a porta é assim que funciona, Sim. certo? Então você tem que convencer a dona de casa ou o dono, que seja lá quem atendeu a porta, que ler faz bem, que ler é bom. E depois, o bom é ele ler o seu livro. São duas etapas de É convencimento. verdade. Exato. Entendeu? Então, meu pai militou nessa área por vários anos, foi quando, inclusive, ele conheceu a minha mãe, foi nesse internato, certo? E um tio da minha mãe, que era médico, é que levou meu pai para trabalhar como propagandista, certo? Foi ali que meu pai aprendeu, então, como é vender, certo? E o que ele vendia tinha uma participação, uma comissão significativa, que é onde ele ganhava dinheiro para comprar roupa, sapato, material de higiene e tudo mais, porque a escola só dava cama, comida e estudo. O resto, ele tinha que se virar, certo? De família humilde, não tinha nenhum apoio da família, então se virou, aprendeu a vender livro e do livro foi para o remédio, do remédio estamos aí até hoje. Mas meu pai sempre falou isso, meu filho, se não errar, você não faz. Você tem que ter a tranquilidade em observar o erro, ver aonde errou para da próxima vez não errar mais, certo? Então, eu acho que o ponto principal, certo? Não ter medo. Meu pai
passou por 3 ou 4 viradas de vida, certo? Na minha infância, por exemplo, quando nós voltamos lá de Uberlândia para São Paulo, uma fazenda de 2.500 alqueires lá em Uberlândia, compramos uma empresa, como eu já disse, tinham 2 máquinas e 2 empregados. Final de semana era uma dureza. Por quê? Porque a empresa estava fechada, não tinha o que fazer, entendeu? E 6 filhos fechados em casa é querer pôr fogo na casa. Nossa. Certo? Qualquer coisinha o pau quebrava, né? Então, muitas vezes, a gente morava lá no Jabaquara, lá em cima, para frente do aeroporto de Congonhas, e até o ponto final do ônibus, que era próximo da minha casa, pegava o ônibus sábado à tarde, o ônibus que saía de lá dava volta em São Paulo, ia até a Lapa, entendeu? E voltava. Por quê? Porque eu tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem do ônibus. Então, para não ficar em casa sem ter nada para fazer, vamos passear de ônibus. Quantas vezes eu fiz isso? Entendeu? E sempre observando esse tipo de coisa. Mas entendendo a situação, sempre buscando fazer o melhor, estamos trabalhando. Show de bola. Bom, né? Melhor impossível, porque o Paulo Marques não tinha erro. Não tem jeito de errar. Vamos. A moçada que tá aí, o pessoal que tá vendo nós pela internet, qual que é a mensagem que você daria para a juventude? Perseverança. Hoje você liga a televisão, hoje você liga internet, vai ler um jornal, parece que o mundo está acabando. Não está acabando. A juventude precisa ter sempre na cabeça que todo limão dá para fazer uma limonada. Entendeu? Você vê a tempestade vindo no horizonte, vai vender guarda-chuva, pô. Alguém vai precisar do guarda-chuva. Sim. Aproveitem as oportunidades, estejam ligados. E tem que ter perseverança. Por quê? Porque a tempestade pode levar um pouco mais de tempo para chegar, entendeu? Ou às vezes nem chega, certo? Insiste, não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar e sempre esteja perto de gente que conhece. Por quê? Muitas vezes você aprende quase que por absorção, quase que por osmose, bem lembrado, entendeu? Então, essa foi uma preocupação que eu sempre tive, certo? Tá sempre quem conhece, quem entende. Peraí, deixa eu ficar por perto, que alguma coisa eu vou ter que observar. Se tiver oportunidade, vou perguntar, vou pedir explicação e tudo mais, entendeu? Mas sempre está bem acompanhado, sempre está acompanhado de pessoas do bem, que realmente tenham conhecimento, e ser perseverante. Errar não é pecado. Pecado é desistir. Não errar pela omissão. Isso é que é errado. Muito bom, muito bom. É isso, né? É isso. Paulo, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Por isso que eu ando perto dele, assim, né? Para ver se pega por osmose, né? Para ver se pega. Quero agradecer demais. Cara, mas vendo o trabalho que vocês fizeram, estão fazendo, a MF Rural, bela lição também. Obrigado. Lição de vida maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Agradecer demais. É uma oportunidade única para nós aqui. Obrigado. Viu? E agradecer a sua esposa por ter deixado. Tá ótimo. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.